reproduzidos em chocadeira. E quando nasce filho, pinto na granja, pinto de granja não tem mãe não, né? Já viram como é que nasce pinto de chocadeira? Eles não ficam debaixo de uma galinha não. Pinto de chocadeira não tem mãe. A maioria dos crentes são pintos de chocadeira. E o sistema da igreja é o sistema de gerar como chocadeira. Os crentes trazem convidados, o pastor prega, eles se convertem e vão para a classe de quê? Não, fala aquele nome estranho. Classe da catacumba. É assim que eu chamo a classe de catecúmenos. É classe da catacumba. E ali, como é que as pessoas são alimentadas? Vocês já imaginaram uma família vivendo assim? O avô gerou não sei quantos filhos, os filhos tiveram não sei quantos filhos, e o avô que é o responsável por alimentar a sua descendência. Ele tem entre netos, bisnetos, trinetos, ele tem 80. Imaginou, esse avô ficaria pirado. Tenho 5 filhos, eu tenho que cuidar de 5 filhos, e eles, quando tiverem filhos, vão cuidar dos seus filhos. O nosso sistema não é assim não. O pastor é responsável por tudo. Então nós temos muitas vezes é uma granja, é um berçário, e o pastor fica correndo, botando uma madeira na boca de todo mundo, porque nós não treinamos as pessoas para elas se reproduzirem e para elas alimentarem aqueles que reproduzirem. Quando você ganhar alguém, porque se você é discípulo, o Rei Jesus quer que você se reproduza. Quando você ganhar alguém, não porque você trouxe para uma reunião e alguém fez um parto. Quando você ganhar alguém, você tem que alimentar aquela pessoa. E você vai descobrir uma coisa: o seu filho na fé. Você já viu criança, madrugada, berrando com fome? Já viram? Todo mundo que já teve filho sabe. 3 horas da manhã acorda o bichinho e bota a boca no trombone. Aí você pode pegar no colo, correr para um lado, correr para o outro, abanar. A criança grita mais ainda. Por que ela está querendo? Comida, é leite. Aí dá o leite, ela dorme tranquila. Quando você tiver um filho espiritual, ele vai gritar de fome. Você vai ter que alimentá-lo. E sabe o que vai acontecer? Você vai começar a comer Bíblia. Vai ter fome. Vocês já viram como mulher grávida tem fome? Por que tem fome? Porque tem que produzir leite. Sabe como é que estão a maioria dos bebês de berçário nas nossas igrejas? Todo mundo sem fome. Eu sei tudo isso. Sabe aquelas crianças que a gente tem que ficar fazendo aviãozinho? Aviãozinho, abre a boca, filhinho. A igreja fica fazendo aviãozinho para interessar as pessoas na comida. Aí tem que inventar um monte de coisa para as pessoas quererem comer Bíblia. Inventa, estuda, concurso e faz uma coisa. É tudo aviãozinho. Por quê? Porque os crentes estão enfarados, são crianças que não se desenvolveram. Agora, se você crescer, se você fizer discípulos, se você ganhar pessoas para o reino, você vai ter que alimentar essas pessoas, porque essas pessoas não vão ser alimentadas do púlpito. A pregação, sabe qual é o valor da pregação? Hoje eu estou convencido disso, é apenas para despertar as pessoas. Se você pensa que do púlpito você alimenta as pessoas, você está enganado. Imagine que aqui eu estou de mangueira na mão e você está com a garrafa na mão. E eu estou pregando e você está com a garrafa assim, tentando pegar alguma gota. Este é o sistema de igreja que nós praticamos. Sabe o que Jesus quer? Que você, seu filho na fé, você bota um folhinho lá e você põe a água na garrafa. Não é de cá. Quem que edifica o corpo? Não é o pastor. Efésios diz que quem edifica o corpo é o próprio corpo. Nós perdemos isso de vista.
Eu estou destituindo os pastores, estão se sentindo ameaçados? Não, eu estou desafiando vocês, a nós pastores, a fazermos a nossa função. Treinadores do rebanho. Efésios capítulo 4. Nós fomos chamados, alguns foram separados para adestrar os santos, colocar os santos em formação para eles realizarem o seu ministério. Vou falar algumas coisas aqui que vai chocar vocês. Eu espero, dentro de algum tempo, não ter mais na minha igreja escola dominical. Eu espero não ter na minha igreja, dentro de algum tempo, mais escola dominical para crianças. Pastor? Escola dominical está com a Bíblia. Não, nasceu há pouco mais de 100 anos. Não tem na Bíblia escola dominical para criança. Eu espero. Sabe o que eu espero fazer? Pela graça de Deus, treinar os pais. Estou batalhando para treinar os pais fazerem. Porque não dá para concorrer com a televisão. A igreja, 1 hora na semana, tem as crianças. 1 hora. Ensinando para as crianças. Depois a criança tem a semana inteira diante da televisão. E os pais não fazem nada. Porque a igreja está fazendo. Quem que é responsável de ensinar a Bíblia para as crianças? A igreja. Tem aquele departamento de escola dominical maravilhoso. Então os pais levam a criança para aquela igreja, porque aquela igreja tem um ensino maravilhoso para as crianças. Ótimo! Mas nós temos que redescobrir que a tarefa, o ministério de ensinar as crianças não é da igreja, da comunidade, é de cada pai e de cada mãe. Mas o pai nunca é treinado para fazer isso. Ele só sabe rezar na hora da comida. Muitos oram com a criança na hora de dormir, capaz até de decorar um versículo. E os que fazem isso são ótimos. Mas ensinar para os filhos é a igreja. Não é isso? Vocês podem só sonhar comigo um pouquinho? Vocês já imaginaram? Pais treinados que segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, segunda, terça, estão todos os dias ensinando aos filhos. Como é que a Bíblia diz? Enquanto sentam em casa, enquanto comem, enquanto vivem em casa, estão ensinando os filhos. Isso é utopia. É utopia. Vocês sabem como nasceu a escola dominical? A escola dominical nasceu com alguém que pegava as crianças da rua. Começou a reunir crianças que não tinham pais, para ensinar para elas. A igreja gostou, daqui a pouco os pais estão trazendo, porque tem pessoas tão preparadas ali. Vamos redescobrir isso. Você é casado? Tem filhos? O ministério de ensinar os seus filhos é seu. Não é da igreja. Quantos de nós entregamos os filhos para a igreja? E muitos professores apenas na igreja estão aguentando as crianças, enquanto os adultos estudam a Bíblia. E criança vai crescendo naquele contexto de que igreja é uma coisa chata. E os pais não estão cumprindo o seu ministério. Quando um pai é zeloso e responsável, ele reúne todo mundo ao redor da mesa. Culto doméstico, vamos lá. Ele abre assim, lá em Cantares, e lê para os filhos. Oxalá! Fosses como meu irmão, que mamou os seios de minha mãe, quando te encontrasse na rua, beija a tia. Os filhos estão lá sem entender nada. O pai lê um texto, todo mundo tem que ficar ali perfilado, quietinho. E ele lê um texto da Bíblia que não entende, e os filhos entendem menos ainda. E aí ele faz uma oração. Este ainda é um pai que tem a preocupação de passar alguma coisa, mas ele nunca foi treinado. Aí aparece a APEC. E a APEC faz treinamento para professor de criança. 99% sabe quem são? Que fazem os cursos da APEC? Quem? Mulheres, nenhum homem. Nós homens achamos que esse negócio de ensinar para criança é coisa de mulher.
tem que trazer treinamento para os casais, para os pais ensinarem aos filhos, porque esse é ministério nosso, meus pais. Você já é ministro a começar dentro de sua casa, você já está em missão a começar dentro de sua casa, você está em missão na sua rua, você está em missão na sua escola. Eu li um livro muito interessante há poucos dias, de George Briscoe. Ele começa o livro contando a experiência de uma jovem que, quando perguntaram para ela o que ela fazia, qual era a sua profissão, ela diz: olha, eu sou uma discípula de Jesus, habilmente disfarçada de operadora de máquinas. Essa entendeu? Você precisa voltar para a sua escola descobrindo isso, que você é um discípulo de Jesus, habilmente disfarçado de estudante, ou de engenheiro, ou de pedreiro, ou de o que quer que seja. Mas em primeiro lugar você é discípulo. Você não está trabalhando naquela empresa para ganhar dinheiro. Isto é em segundo plano. Você está trabalhando naquela empresa, você está naquela rua, você está onde está para desenvolver missões. Você é missionário hoje. Seu vizinho da esquerda, seu vizinho da direita, seu vizinho da frente, talvez nunca vai ter contato com o Evangelho, a não ser através de você. Você tem que ser o melhor vizinho, você tem que ser o melhor amigo, para que portas se abram para você comunicar a fé. Aí você convida a pessoa para ir na sua igreja. Esse é o problema, e as pessoas rejeitam. Não é Jesus, é religião. E nós dizemos: essas pessoas são endurecidas para com o Evangelho. Você tem que pregar, não é a sua igreja. Sabe o que é engraçado? O crente vai pregar hoje assim: vou na minha igreja, tem um coral maravilhoso, vai ter uma cantada de Natal linda. O cara sabe falar de tudo, de cantada de Natal, mas ele não abre a boca para falar de Jesus. Ele não sabe, porque nunca foi treinado. Eu vou parar, tem uma moça quase dormindo ali. Abel fala da porta. Se você já entrou por essa porta se abre para um caminho. E o caminho é de comunhão. Comunhão você mantém com Deus, sabendo andar de asas brancas e separando tempo para Deus. Mas essa comunhão com Deus tem que se desembocar em missão. Se você não está agindo como missionário hoje, provavelmente você não está cultivando intimidade com Deus. Nossas igrejas estão cheias de atividades. Fazemos gincana, fazemos tudo, menos cumprir a missão, que é fazer discípulos. O fruto que fala em João 15 não é fruto do Espírito, fruto é gente reproduzida, é filho gerado. Então, você volte para casa debaixo dessa consciência de que Deus lhe quer hoje na obra missionária de tempo integral. Mas eu não tenho tempo integral. Como é que você vai estar na obra missionária sem que seja de tempo integral, meu irmão? Deus quer você hoje no campo missionário de tempo integral. O que significa tempo integral? E se você é professor na escola, você é missionário de tempo integral. Se você trabalha como pedreiro, você é pedreiro de tempo integral. Você é um discípulo de Jesus disfarçado de pedreiro. Você está em missão, continuamente com as antenas abertas para falar do reino, para apresentar o Evangelho do reino, para contactar pessoas, para levá-las a conhecer a Jesus. Agora, o que tem acontecido? Que muito crente tem uma vida tão suja, uma vida tão sem atrativos, que ele não tem coragem realmente de abrir a boca. Já foi o tempo que crente era sinônimo de bom pagador, de pessoa íntegra, de pessoa honesta,
crente hoje. As pessoas estão com medo de crente. Eu fui pregar no interior de São Paulo, numa igreja. No final do culto, o pastor me deu um cheque para pagar as despesas da viagem. Aí eu falei com ele, mas será que o posto de gasolina, naquele tempo, os postos não estavam recebendo cheque? Porque havia muito trambique com cheque. Aí eu perguntei para ele, será que o posto vai receber o seu cheque? Ah, não tem problema, no posto lá da saída da cidade, pode abastecer lá, que não tem problema. Aí chego lá no posto, por favor, o senhor aceita cheque? Depende, é aqui da cidade? É daqui. Tudo bem, tirou a mangueira, já estava colocando a mangueira no meu tanque. Aí eu puxei conversa com ele para pregar o evangelho para ele, falei assim, o cheque é do pastor fulano ali da igreja, quem? O baixinho? É aquele, tirou a mangueira e botou de volta. O senhor não entendeu? Ele disse assim, eu não posso aceitar o cheque daquele homem que já voltou. Ah. Eu saí daquela cidade derrotado. Queridos, nossa boca não vai se abrir a repartir a fé se nossa vida não for uma vida que honra a Jesus Cristo. Aí eu ouço crentes dizer assim, o importante é viver. Agora eu conheço ateus que são íntegros, pessoas dignas, pessoas honestas, que são ateus. Vida não é a única coisa. Você tem que viver e testemunhar com a boca, repartir a fé. Isso é missão. Isso é ser discípulo. Ser discípulo não é ser frequentador de igreja tão somente. Ser discípulo é tempo integral, é 24 horas. Estava pregando numa igreja, fazendo um trabalho com a palavra da vida num colégio, lá em São Paulo, muitos anos atrás, e eu estava passando filmes nos colégios. Aí, o filme era um filme de Moody Bible, muito interessante, sobre tempo e eternidade. Terceiro ano colegial, os alunos souberam que era um filme de caráter religioso, então eles estavam na maior gozação. Porque terceiro ano colegial, os caras acham que já tem todas as respostas para todos os problemas do mundo. Estávamos zombando. Quando começaram a ver o filme, todo mundo se aprumou na carteira, porque o filme os atingiu. Depois do filme, eu preguei o evangelho, distribuí Novo Testamento para cada um. Aí no final, estava lá enrolando o filme, 2 jovens chegaram perto de mim assim, eu sou crente. Aí o outro falou, você é crente? Eu sou. O outro falou, eu também. Os dois eram da mesma classe. Um não sabia que o outro era crente. Talvez o pastor podia perguntar para ele, como é o seu testemunho lá na escola? Ah, eu não colo, eu não conto piada suja, eu não falo palavrão. Ótimo! Mas isso é apenas uma parte da verdade. As pessoas na sua classe sabem que você é discípulo de Jesus. Você se posiciona ao lado de Jesus. Você reparte a sua fé. Você tem medo de fazer isso, sabe por quê? Porque você não